Bom dia a todas as pessoas que estão aqui conosco, nossas boas-vindas, em nome da Escola Paulista da Magistratura. É uma grande honra e uma satisfação iniciar esse curso Café com Direito, mais um evento organizado pela Comesp, a nossa coordenadoria, e destacar hoje especialmente a presença e a honra em receber a nossa convidada, a doutora Raquel Dodge, que vai nos apresentar a aula inaugural desse curso, e para nós é uma grande satisfação tê-la aqui conosco. Queria destacar o trabalho que a Comesp vem realizando, não só na escola, mas em todo o tribunal, por meio das suas coordenadoras, a doutora Angélica de Maria Mello Almeida, a doutora Maria de Lourdes Rachid Vaz, as doutoras Tereza Cristina Cabral Santana, doutora Daniele Galeano Pereira e doutora Rafaela Caveira Gonçalves. Destacar que a qualidade do trabalho que elas vêm desempenhando é excepcional para o sucesso dos cursos que a escola tem realizado. E isso se deve não só à boa ideia em termos de temas propostos, de estudos realizados, mas pela qualidade das palestrantes que têm acompanhado os trabalhos. E hoje não é diferente, e por isso a nossa satisfação em tê-las aqui. Quero destacar a importância da temática que vem sendo desenvolvida, porque, como foi colocado aqui em conversa informal, não há dúvida que o desafio de gênero no Brasil é muito forte e, portanto, vocês todas estão de parabéns, porque ao vencer esses desafios, vocês acabam apresentando uma qualidade de trabalho, uma qualidade de postura pessoal muito melhor. E isso enriquece a nossa sociedade, enriquece a magistratura e é muito importante para todos nós. Então, eu quero destacar mais uma vez os nossos agradecimentos à palestrante, a satisfação em recebê-la, e às coordenadoras, que têm possibilitado esse padrão tão elevado dos cursos da escola. Muito obrigado a todos. Em nome da Coordenadoria das Mulheres do Tribunal de Justiça de São Paulo, a Comesp, eu também quero dar as boas-vindas à doutora Raquel Dodge, não é? E neste primeiro momento em que se inicia o Café com Direitos na Escola Magistratura de São Paulo, e já registrando que a parceria com a Escola da Magistratura é de grande importância para o Tribunal de Justiça, para a Comesp e para nós, juízas e juízes, contando sempre com a compreensão e mesmo a participação efetiva da Escola da Magistratura através do desembargador Luiz Francisco Goulart Cortez, que sempre nos acolhe com muita generosidade. Mas hoje nós temos a nossa palestrante com a participação da mulher no espaço público. E aqui é a importância do resgate da história da participação das mulheres na construção dos direitos fundamentais no espaço público. Esta contribuição das mulheres no espaço público, nesta construção dos direitos fundamentais, nem sempre é visibilizada, seja porque a participação não é ainda com um efetivo número de integrantes, não é? Seja porque ela se dilui mesmo dentro de um contexto maior desta construção. Mas é importante que mulheres como Raquel Dodge tenham chegado à Procuradoria-Geral da República e tenha dado esta contribuição efetiva, que a todas nós nos honra muito o seu trabalho, a sua contribuição na Procuradoria, a todas as mulheres, a todas as magistradas, a todas as advogadas mesmo, e, mais do que tudo, integrantes do Ministério Público do Brasil. Eu acho que ninguém melhor do que Raquel Dodge para dar início a este Café com Direitos nesta manhã. Eu dou as boas-vindas à senhora doutora Raquel Dodge. Muito obrigada, eu estou extremamente honrada e alegre por participar dessa sessão inaugural do Café com Direitos. Acho que é uma ideia sensacional
que promovem juntos a Escola Paulista da Magistratura e o Tribunal de Justiça de São Paulo. E eu queria iniciar agradecendo ao diretor da Escola Paulista da Magistratura, o desembargador Luiz Francisco Aguilar Cortez, pelo convite para fazer essa palestra. Quero também saudar e agradecer o COMESP, o Tribunal, em nome da doutora Angélica Almeida, que acaba de me fazer uma saudação muito cordial, e da doutora Tereza Santana, que também me encaminhou o convite. A ideia de ter no Tribunal de Justiça uma coordenadoria como essa, dedicada ao combate à violência de gênero, com ênfase para a violência doméstica e a violência familiar, me parece também uma decisão estratégica muito importante da magistratura paulista, que merece ser saudada e realçada aqui neste momento. Quero cumprimentar a todas as juízas e desembargadoras que compõem a COMESP, pelo trabalho que tem feito, por essa ideia tão importante neste momento em que ainda estamos no início do século XXI e há toda uma luta muito importante da mulher por participar do espaço público. E a todos os que participam deste painel, assistindo e que irão enviar suas perguntas também, envio um abraço caloroso, uma saudação muito especial e manifesto a minha alegria de estar entre juízes, eu como membro do Ministério Público, para participar deste painel. E queria realçar, de início, também que não pretendo ensinar, como dizia há pouco, o Padre Nosso ao Vigário, e sei que todos da alta qualificação dos juízes do Estado de São Paulo, e por isso creio que seria importante abordar esse tema na sua perspectiva histórica, para que juntos compreendamos e reflitamos nesse ambiente de escola sobre a evolução da luta das mulheres por igualdade e do estado em que estamos hoje, do ponto de vista da lei e da jurisprudência, na proteção e na garantia dos direitos da mulher. E gostaria de iniciar a minha participação lembrando que a luta pela igualdade de gênero e de participação da mulher na vida social e nos espaços de poder começou com uma declaração de sentimentos e se conectou a uma longa guerra. E ao longo dos próximos minutos, eu gostaria de lhes falar sobre essa declaração de sentimentos e sobre essa longa guerra. Não foi uma declaração de sentimentos qualquer, mas foi uma declaração política de sentimentos que aglutinou um grupo formidável de mulheres e expressou publicamente qual era a pretensão feminina no século XIX a respeito de igualdade na participação na vida pública. E essa minha palestra vai realçar os principais pontos dessa luta no século XIX, no século XX e nesse início de século XXI. Mais ou menos dividirei esta fala nestes 3 grandes momentos da vida das mulheres no nosso planeta. Não foi, portanto, uma declaração de sentimentos qualquer. Essa declaração de sentimentos foi o resultado da Conferência de Seneca Falls, em 1848, nos Estados Unidos, que foi a primeira grande conferência pelos direitos da mulher realizada no mundo. E foi uma conferência que marca a estratégia definida pelo movimento feminista naquele século XIX. As mulheres se deparavam por uma série de interdições à sua dignidade e aos seus próprios direitos e liberdades. Não podiam ter patrimônio, não podiam gerir o patrimônio, a guarda dos filhos era entregue ao marido, não podiam desfazer relações matrimoniais abusivas, não tinham direito e nem instrumento jurídico de proteção da integridade do próprio corpo. Elizabeth Stanton, que organizou a Conferência de Seneca Falls, havia participado anos antes da primeira conferência abolicionista que aconteceu na Inglaterra. E ali ela ouviu
Frederick Douglass, esse escravo que havia obtido a liberdade, mas não conseguia espaço nos Estados Unidos para falar pelo direito dos negros e iniciar uma luta abolicionista e antirracista. Essa conferência aconteceu na Inglaterra, em Londres, e Elizabeth Stanton dela participou como a viagem de sua lua de mel junto com seu marido, foi o que ela pediu a ele. Quando ela volta aos Estados Unidos, ela quer organizar essa conferência pelos direitos da mulher e convida Frederick Douglass para dela participar. E muito claramente, desde o início do movimento feminista, a luta abolicionista caminha junto. E na conferência de Seneca Falls, nos momentos mais agudos de divergência entre as próprias mulheres, a palavra de Frederick Douglass apoiando uma estratégia de luta por direitos de igualdade foi também decisiva. Nesta declaração de sentimentos, o que as mulheres fizeram? Elas definiram, primeiro, uma estratégia, e segundo, elas emularam um modo de embalar esta estratégia. E qual era a estratégia? As mulheres podiam ter pedido direitos civis, podiam ter pedido o direito ao divórcio, podiam ter pedido direitos reais sobre a propriedade e sobre a posse e como exercer esses direitos. Mas logo elas compreenderam, ali no calor dos debates, que elas precisavam ter direitos políticos. E aí inicia o movimento sufragista, o direito de votar e o direito de ser votada. Porque o que elas perceberam? Que os direitos eram das mulheres, mas as leis eram feitas por homens, homens eleitos por homens. E por isso, as leis da época certamente expressavam tanta discriminação contra os direitos das mulheres ou contra o exercício de liberdades por mulheres. E por isso, a luta por igualdade, a luta das mulheres por igualdade, era muito semelhante à luta antirracista ou à luta abolicionista, que também pretendia igualdade. É importante assinalar que, desde o começo, o movimento feminino, o movimento sufragista, caminhou lado a lado com o movimento abolicionista. Importante realçar que esta foi uma estratégia deliberada e uma estratégia construída no seu nascedouro. A luta por igualdade, ela é uma luta empreendida por minorias e por aqueles que dentro do corpo social são ou discriminados ou deixados de lado por não terem voz garantida. A declaração de sentimentos da Convenção de Seneca Falls, ela emulou a Declaração Norte-Americana de Independência da Inglaterra e usa a mesma linguagem, ela simula a mesma estratégia, querendo dizer que aquele país, ao reivindicar paridade dos seus cidadãos com os cidadãos ingleses e ao identificar que havia discriminação, não tinha ainda compreendido que dentro do seu próprio território havia cidadãos de diferentes estaturas em termos de direitos e de liberdades, e que as mulheres estavam para os homens dentro daquele país do mesmo modo que os Estados Unidos estavam para a Inglaterra. E esta declaração de sentimentos, ela tem trechos curiosos que diz, por exemplo, assim: consideramos essas verdades evidentes, que todos os homens e mulheres são criados iguais, que eles são dotados por seu Criador com certos direitos inalienáveis, que entre eles estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. E continua:
A história da humanidade é uma história de repetidas lesões e usurpação por parte do homem em relação à mulher, tendo em objeto direto o estabelecimento de uma tirania absoluta sobre ela. Para provar isso, que os fatos sejam submetidos a um mundo sincero. Ele nunca permitiu que ela exercesse seu direito inalienável à franquia eletiva. Ele a obrigou a se submeter às leis, na formação da qual ela não tinha voz. Essa declaração de sentimentos, então, enuncia, portanto, muito claramente a estratégia do movimento de mulheres por igualdade. Iria começar reivindicando o direito de votar e o direito de ser votada. E ia reivindicar, ao longo disso, igualdade na participação na sociedade. Esta estratégia parece ter se revelado muito adequada e inteligente. Tanto é que 72 anos depois, não logo, mas 72 anos depois, de inúmeras conferências por direitos das mulheres que começaram a acontecer nos Estados Unidos a partir do ano seguinte a esse, da Conferência de Seneca Falls, e no mundo todo, inclusive no Brasil, as mulheres começaram a reivindicar o direito de votar e ser votada. Conquistaram esse direito gradativamente, primeiro votando, e depois o direito de ser votada. Nos Estados Unidos, esta conquista consolidou-se por uma emenda constitucional em agosto de 1920, portanto, há exatos 100 anos. A história, portanto, dos direitos femininos, ela já conta com fotos e gravações, porque essa tecnologia já estava disponível. É uma história recente, é uma história que não se consolida de uma única vez, mas ela vai avançando ao longo do século XX, a começar com a aprovação nos Estados Unidos da emenda constitucional que garante o direito de votar e ser votado na Constituição americana. No Brasil, a partir de 1934, com a aprovação do Código Eleitoral e se consolidando em 1946 com a obrigatoriedade do voto feminino. Num primeiro momento, apenas parte das pessoas e das mulheres podiam votar e depois isso se consolida. Mas eu lhes dizia que a luta do movimento feminino começa com uma declaração de sentimentos, algo que eu acho que é muito próprio do modo das mulheres se expressarem e divulgarem o seu próprio movimento político, conectando com aquilo que é tão importante para o ser humano na sua inteireza, que é não só a proteção física, mas também a proteção espiritual. E se conecta também com esse outro movimento que foi a Longa Guerra. E aqui eu me aproprio de uma expressão de um constitucionalista muito importante chamado Philip Bobbitt, que escreveu um livro que considero muito interessante para explicar o que aconteceu no século XX. Philip Bobbitt, esse constitucionalista, no seu livro O Calcanhar de Aquiles, ele diz que no século XX não tivemos apenas uma única guerra, ou duas grandes guerras. Tivemos a Longa Guerra. Com isso, ele adota um critério de escrever a história que não é novo, mas também foi, porque já havia sido adotado por Tucídides quando escreveu sobre a Guerra do Peloponeso, que era a guerra travada por Atenas e Esparta. E o Tucídides dizia: a Guerra do Peloponeso não foi uma guerra só, foram muitas batalhas, porque o problema que deu origem às disputas entre Atenas e Esparta não se resolvia numa única batalha, nem em 20 ou 30 anos, mas durou muito tempo. E o Philip Bobbitt diz: o problema que levou à Primeira e à Segunda Guerra Mundial durou praticamente o século inteiro.
começa em 1914 e termina em 1990. Teve episódios violentos e físicos, e batalhas físicas na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, travou-se também durante a Guerra Fria. E o Philip Bobbitt, ele nos explica que o que dá origem a estas batalhas e esses confrontos, alguns físicos e outros frios, ao longo do século XX, foram disputas travadas entre três forças muito importantes, que ele chama de forças tribalistas, forças democráticas e forças comunistas. Cada uma dessas forças empreendendo ideias que consolidariam a expressão de cada um desses movimentos e também empreendendo disputas por igualdade, autoritarismo e dominação. O Philip Bobbitt diz que, com a Primeira Guerra, as forças monarquistas que haviam consolidado no espaço continental europeu um modelo de gestão e de dominação, elas sucumbem e destampam a possibilidade de os tribalistas, os democratas e os comunistas estabelecerem uma nova forma de direitos, de dominação e de poder. Os tribalistas empreenderam ideias nazistas e fascistas porque eles acreditavam no domínio de uma tribo, de uma raça sobre outra, confinavam o papel da mulher a relações estritamente privadas, familiares e domésticas. Tinham uma visão de um mundo dominado pelos homens, com papéis masculinos muito bem definidos nas leis domésticas, em que o homem geria o patrimônio, as relações familiares e tinha um domínio, inclusive, sobre o corpo da mulher. Os comunistas, com ideias autoritárias de uma expressão econômica muito evidente, e um movimento democrático, liderado, sobretudo, por ideias construídas dentro dos Estados Unidos e descritas de uma maneira formidável na história da democracia pelo Alexis de Tocqueville. E o Philip Bobbitt diz que, para vencer os tribalistas, os comunistas e os democratas se uniram na Primeira Guerra e se uniram na Segunda Guerra, e venceram os tribalistas. Mas logo depois da Segunda Guerra Mundial, começou uma disputa entre democratas e comunistas. E o final desta longa guerra, segundo ele, só acontece em 1989, de uma forma, numa simbologia com a queda do Muro de Berlim, e em 1990, com a assinatura do Acordo de Paris, com o esfacelamento da União Soviética e com a redefinição das fronteiras europeias e africanas sob a dominação principalmente dos países europeus continentais. Mas esta luta entre tribalistas, comunistas e democratas, entre essas forças, ela expressou-se ao longo do século XX nas leis domésticas e nas leis internacionais. E logo após a Segunda Guerra Mundial, com a aprovação de um documento que é seminal para a prevalência dessas forças, que foi a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948. E o que esta declaração expressa que é tão transformador dentro do século XX? A ideia de que todos os seres humanos são iguais, portadores de direitos inalienáveis e universais. E esse documento, que não é uma convenção, que não é um tratado que tenha uma força cogente, este documento, ele passa a ter uma força ética e uma força
moral sobre as legislações domésticas de muitos países. E vemos que é o que aconteceu no Brasil. A Constituição de 1988, por exemplo, ela se abebera desta ideia quando ela declara a igualdade entre homens e mulheres no Brasil, assegura o direito de voto às mulheres, assegura direitos que antes eram negados às mulheres na área trabalhista, por exemplo, e quando reconhece a prevalência dos tratados internacionais de direitos humanos como uma legislação doméstica reconhecida pelo Brasil desde que assinado. De uma forma muito clara, ele adere a esta ideia constante da Declaração Universal dos Direitos Humanos de igualdade de todos os seres humanos. Nesse primeiro grande documento internacional, que sem ter força cogente tem uma força ética e moral na definição das legislações internas. E o que vemos ao longo do século XX é uma grande expansão dos direitos civis, dos direitos econômicos, dos direitos trabalhistas, dos direitos educacionais, do direito à saúde da mulher, na legislação doméstica do Brasil, como dos diferentes outros países do mundo que se irmanaram dentro da ONU. E esta formidável expansão não foi prontamente acompanhada de implementação ou de políticas públicas que visaram implementar esses direitos. Mas, certamente, esta expansão dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais das mulheres e essa luta por igualdade, ela se abebera desta ideia e da predominância e da prevalência dessas forças que estavam em luta ao longo do século XX. E no final do século XX, nós percebemos avanços importantes na proteção da mulher, dando no Brasil instrumentos jurídicos formidáveis como esses que constam da Lei Maria da Penha. A mulher agora tem direito à educação superior, acesso mais fácil a ela. Muitas instituições de educação já não eram mais segregadas. A mulher conquistou o direito ao divórcio para se subtrair de ações familiares abusivas, pôde gerir o seu próprio patrimônio com a modificação da lei civil e ter a guarda de seus filhos, mas agora ela também passa a ter direito à própria integridade física e psicológica com os instrumentos da Lei Maria da Penha. No entanto, no final do século XX, nós ainda percebemos que o movimento sufragista ainda precisava de uma ação afirmativa. Uma ação que garantisse à mulher o direito de ser votada. Podemos dizer que as leis votadas por parlamentares, eleitos também por mulheres, passaram a refletir mais a aspiração feminina em torno de igualdade nas leis domésticas do Brasil. A aprovação de leis que mudaram tão profundamente o Código Civil ou o acesso da mulher a políticas públicas de saúde tem direto efeito no fato de que as mulheres passaram a também eleger os parlamentares. Mas as leis civis ainda continuam a discriminar as mulheres. Leis previdenciárias, acho que estabelecem critérios que são muito refratários à condição feminina na realidade, estabelecem condições paritárias para homens e mulheres, e na realidade as mulheres desempenham funções distintas e estão sujeitas a condicionantes sociais mais adversas. E por isso também se justifica a luta sufragista
por eleição, por maior participação de mulheres no parlamento, para que elas expressem diretamente na feitura das leis a sua visão de mundo e façam jus àquela expressão cunhada lá em Seneca Falls, direitos das mulheres, leis dos homens, para direitos dos seres humanos, leis dos seres humanos. Maior igualdade. Várias obras foram escritas, cunhando, se apropriando dessa expressão, escritas por mulheres, e todas elas expressam juridicamente essa desigualdade estabelecida nas leis civis, nas leis em geral. No final do século XX, no Brasil, em 95, uma lei de ação afirmativa veio em socorro dessa dificuldade das mulheres de serem eleitas, expressando claramente que o movimento sufragista não estava concluído, precisava ainda de uma ação afirmativa. No início do século XXI, uma nova lei de ação afirmativa foi aprovada no parlamento. E essas duas leis, como reconheceu o Supremo Tribunal Federal, acabavam discriminando. E por isso, em 2018, foi necessário que o Supremo Tribunal Federal, por intermédio de uma interpretação conforme a Constituição, dissesse à nação brasileira que as ações afirmativas, na verdade, mais discriminavam do que afirmavam direitos. E ao dar interpretação conforme a Constituição, o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, logo em seguida, eles estabeleceram a melhor forma de ação afirmativa em favor dos direitos eleitorais das mulheres, os direitos de serem eleitas. O que diziam as leis? A primeira estabelecia uma cota de candidaturas e a segunda estabelecia uma cota de financiamento de candidaturas no uso do fundo eleitoral, nos dois fundos eleitorais estabelecidos para financiar campanhas. E o Supremo disse, quando a lei estabelece um teto de financiamento, ela restringe o financiamento de candidaturas femininas estabelecidas num percentual de 30%. Não pode ser um teto, tem que ser um piso, tem que ser um mínimo. O mínimo que os partidos deverão usar dos dois fundos públicos que financiam candidaturas deve ser condizente com o mínimo de candidaturas femininas que devem ser apresentadas e não um máximo, porque se for se for um teto, o financiamento já estará reduzindo a participação das mulheres no parlamento. Não haverá condição de eleger as mulheres assim. Eu devo também assinalar que, do ponto de vista histórico, embora essas questões pudessem ter sido decididas antes, elas foram decididas no Supremo e no Tribunal Superior Eleitoral no momento em que esses dois tribunais e também a Procuradoria-Geral da República e Procuradoria-Geral Eleitoral eram ocupadas por mulheres. Apenas digo que não é à toa que fala-se em conquista de direitos femininos, porque é preciso que as mulheres participem ativamente desta propositura, desta formulação de pretensões, mas também do processo decisório. E essa circunstância toca, mais uma vez, com o tema dessa palestra, que é a participação das mulheres na vida pública e nos espaços de poder. O Supremo Tribunal Federal era presidido pela ministra Carmen Lúcia, e a PGR era ocupada por mim, quando a questão foi levada e decidida no Supremo Tribunal Federal, que era uma ação afirmativa que precisava ser interpretada conforme a Constituição. E no Tribunal Superior Eleitoral, o tribunal era presidido pela ministra Rosa Weber e a Procuradoria-Geral Eleitoral era ocupada por mim, quando essa questão foi decidida também lá. E não é por acaso que nas eleições de 2018 foi eleito pela primeira vez o maior número de representantes femininas
no Parlamento Federal. E agora, muito recentemente, o Tribunal Superior Eleitoral faz a intersecção entre a questão de gênero e a questão racial. E lembre-se que o movimento abolicionista e o movimento sufragista caminham juntos desde o seu nascedouro, provocados por uma deputada federal mulher, a deputada Benedita da Silva, que diz da dificuldade de eleger pessoas da raça negra para os cargos de representação no parlamento, e, sobretudo, mulheres. E, mais uma vez, nas urnas, por causa dessa política de ação afirmativa em prol de igualdade entre os seres humanos, tem uma grande expressão com a eleição de um grande número de parlamentares de raça negra e também transgêneros, ou membros da comunidade LGBTI+, QI+. Essas conexões, portanto, entre o movimento sufragista e a longa guerra, mostra que não é por acaso que a luta por igualdade se conecta com este movimento que é tido como um movimento vencedor das três grandes forças que lutaram por uma prevalência ao longo do século XX. E digo prevalência porque essas forças e seus movimentos não foram aniquilados, eles, de um certo modo, foram apenas dominados, mas suas expressões continuam em muitos segmentos da sociedade ainda vivos, e é preciso estar atento sempre que se expressam e sempre que propõem ou têm alguma vitória, tanto no parlamento quanto na vida em sociedade, nas práticas sociais. Realço isso porque a nossa Constituição de 1988, ela proclama uma adesão à democracia e incumbe as forças do sistema de justiça, as instituições do sistema de justiça e o Ministério Público, notadamente, em fazer a defesa da democracia e propor medidas judiciais em defesa da democracia, da igualdade entre os seres humanos e dos direitos que emanam dessas duas forças, os direitos sociais, os direitos civis, os direitos políticos, econômicos e sociais e culturais estabelecidos na Constituição e nas nossas leis. Encerramos o século XX não só com esse importante documento internacional, que foi a Declaração Universal de 1948, mas com um movimento constitucionalista de fortalecimento da existência de constituições em cada país, que fortaleceu muito a democracia. E os juristas e o sistema de justiça ao longo do século XX, assim como os parlamentos, eles dedicaram-se muito ao estudo e ao exame das características das democracias, como as democracias nascem, quais são os elementos que as constituições e as leis devem embalar quando tratam da democracia. E há, nesses estudos, um grande destaque para a condição da mulher nas leis, para não permitir que as leis civis discriminem, ou mesmo que ações afirmativas como essa que me referi, ao afirmar direitos femininos, acabem estabelecendo, mesmo que involuntariamente, discriminações e dificultando a participação da mulher na vida pública e nos espaços de poder. Vimos também, a par desta formidável expansão dos direitos civis, políticos e das liberdades femininas, também vimos uma expansão de leis
que vedaram a discriminação da mulher em vários locais, como no local de trabalho, mas vimos que essa luta não se encerrou no século XX. Nos Estados Unidos, por exemplo, é importante lembrar que a emenda constitucional por igualdade de direitos, embora tenha sido aprovada pelo Congresso norte-americano, nunca entrou em vigor, porque veio acompanhada essa emenda de uma cláusula temporal, dizendo que devia ser ratificada em tantos anos pelo conjunto de 34 estados norte-americanos, para que pudesse entrar em vigor. E isso nunca aconteceu lá. Tanto é que vemos em cerimônias públicas como o Oscar, atrizes pedindo igualdade de remuneração, porque essa igualdade não está garantida nem na Constituição americana, nem nas leis trabalhistas aprovadas no âmbito de cada estado. No Brasil temos uma sorte diferente, porque não só a Constituição de 88, mas outras já buscavam, outras normas já buscavam estabelecer essa igualdade. A CLT proíbe discriminação baseada em sexo, mas a Constituição brasileira também. Esta sorte os Estados Unidos ainda não alcançou. Aqui já está estabelecido há mais tempo. E por isso, muitos países ainda sentem necessidade de ter tratados e convenções internacionais que assegurem a igualdade de tratamento entre homens e mulheres, o acesso de mulheres a cargos de poder. Há vários estudos recentes sobre o direito internacional de direitos humanos que acentuam a necessidade de tratados e convenções internacionais suprirem deficiências de leis domésticas. O Brasil tem participado desse movimento e participado da feitura e da ratificação de convenções em favor dos direitos das mulheres no plano internacional. E mesmo cortes, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos, se ocupam desta vertente, porque a discriminação continua uma importante prática social nociva que precisa da atuação e da proteção das leis e da atuação significativa das instituições do sistema de justiça. Vimos, assim, que no século XIX foi muito importante a expansão desses direitos, calcados na ideia de igualdade entre os seres humanos. E como começamos o século XXI, que é a terceira parte da minha manifestação? Nós começamos o século XXI sob um risco de retrocesso. É preciso dizer isso claramente, sobre o risco de retrocesso na pauta da democracia e na pauta dos direitos e liberdades fundamentais. Embora tenha havido uma formidável expansão dos direitos e liberdades assegurados em lei, muitas políticas públicas passaram a não implementar esses direitos. Vimos também muitas propostas correrem nos parlamentos para retirada de direitos femininos. Vimos a dificuldade, no início desse século XXI, das mulheres serem eleitas, tanto que o Supremo e o TSE no Brasil tiveram que interpretar as políticas de ação afirmativa conforme a Constituição, uma solução que vem por meio do Poder Judiciário. Vimos aflorar questões muito importantes sobre a interseccionalidade dos problemas. Os direitos femininos, eles se correlacionam com a questão da pobreza, com a questão da raça, da orientação sexual, da origem das pessoas. Então, a discriminação contra as mulheres, e essa discriminação é mais aguda se ela é estrangeira, se ela é negra, se ela tem uma orientação sexual diferente da maioria. E, portanto, homens e mulheres trans
sofrem esta discriminação de forma mais aguda, as mulheres negras também. E há ainda uma intersecção com a questão religiosa. A depender da sua religião, a discriminação se expressa muito mais agudamente. Não necessariamente apenas pela lei ou por meio de práticas sociais, mas, às vezes, posturas municipais que estão dispondo sobre a altura do som ou sobre certas práticas dependerem de autorização judicial, na verdade, é uma forma de expressar algum tipo de repulsa, ojeriza ou mesmo discriminação. E é preciso, portanto, estar atento que aquelas forças que operaram tão ostensivamente ao longo do século XX, como chamava a atenção o Philip Bobbitt, elas não estão sepultadas. Elas continuam operando em diferentes nichos sociais para reivindicar que a mulher não tem acesso a todos os cargos públicos ou que elas continuem confinadas a certas tarefas domésticas ou que elas tenham uma remuneração menor pelo mesmo trabalho, exatamente para que elas não assumam postos importantes na vida pública. E, na realidade, o que nós vemos, sobretudo no Brasil, é muitas mulheres assumindo a condição de aquelas que têm a guarda dos filhos única, por contingências da vida social, que são responsáveis pelo financiamento das despesas domésticas. E, na contramão desta realidade, um esforço para que ela continue a não ter voz no parlamento, para que ela não continue a não expressar a importância de ter uma proteção de assistência social, de previdência social, dada a sua condição social de provedora do lar. Leis previdenciárias, é preciso estar atento a elas, estabelecem condições como, por exemplo, o número de prestações que podem deixar de ser pagas para você não perder a sua condição de contribuinte, que muitas vezes não condiz com a realidade da mulher, porque as mulheres continuam na vida social sendo aquelas que mais dão assistência a filhos, a descendentes e a ascendentes que precisam de cuidados. E muitas vezes elas deixam o emprego remunerado para fazer um trabalho doméstico, familiar e social importantíssimo para todos, para a família, para a comunidade e para a sociedade, e ela o faz gratuitamente, porque a família não tem condição de pagar uma creche ou um serviço de assistência ou uma casa de repouso para quem necessita de auxílio. E ela deixa de fazer a contribuição previdenciária para cuidar de uma tarefa de interesse de todos e perde a condição de contribuinte. E ao sofrer os reveses físicos e psicológicos desse estresse, desse trabalho que presta, quando ela precisa de ajuda da previdência ou da assistência, ela já não é mais segurada. São leis que, no meu ponto de vista, precisavam ser revisitadas com dados de realidade e estudos da condição de fato das mulheres, da importância do seu trabalho, para que a gente tenha a condição de dizer que as leis não discriminam, que as leis protegem em condições de igualdade em relação ao papel social que cada um presta no país. No início do século XX, nós nos deparamos com forças sociais que querem destruir a democracia e querem continuar discriminando a mulher e, portanto, a negar, muitas vezes, essa intersecção de problemas. Nós estamos ainda no século XX na contingência de, em relação aos direitos das mulheres, reavivarmos a Declaração de Sentimentos de 1848, lutando por igualdade, lutando por democracia. E as instituições de justiça têm um papel
importantíssimo nisso, para proteger a democracia e para proteger todos esses direitos. Nosso arsenal de normas continua vigoroso, mas está sob risco. Ainda é preciso garantir mais proteção às mulheres na sua participação na vida pública. E não porque isso interessa só às mulheres, mas interessa à sociedade como um todo, para que ela seja realmente democrática e seja justa, livre e solidária, como promete a nossa Constituição. Os juristas, por isso, hoje, nesse início do século XXI, estudam como as democracias morrem e apontam que morrem quando nega igualdade às mulheres, quando nega proteção aos direitos das mulheres, quando admitimos práticas autoritárias, tribalistas e práticas que segreguem as mulheres a um papel social diferente daqueles que elas querem empreender. E a luta hoje ainda para que as mulheres ocupem espaços de poder no parlamento, nas instituições de justiça, no Ministério Público, dando uma contribuição sobre a sua ótica, sobre a sua visão de mundo e expressando mais claramente quais são as suas pretensões. Nós vimos experiências importantes, e já caminho para encerrar, mais recentemente, no Ministério Público e também no Judiciário, em que as pesquisas sobre a participação da mulher nas nossas instituições de justiça e na vida pública já não querem mais ser apenas pesquisas quantitativas. Elas são muito importantes, essas pesquisas quantitativas. Saber como somos, como evoluímos na carreira, como ocupamos cargos aqui e ali, quantas de nós já conseguiu ocupar a chefia das nossas instituições. Mas é preciso também fazer pesquisas qualitativas. Como nos sentimos? Se somos discriminadas? Quais são as barreiras visíveis e invisíveis para que ocupemos cargos de poder nas nossas instituições? São discriminações postas ou veladas? Temos mesmo a pretensão de ocupar cargos de poder? Quando o fazemos? Promovemos uma pauta em prol dos direitos femininos e do fortalecimento da democracia, com todos os elementos de igualdade e de ausência de discriminação, de convivência entre desiguais, como preconiza a nossa Constituição, lutamos pelos direitos da mulher e temos uma atuação que seja realmente emancipadora. Abraham Lincoln dizia: precisamos nos emancipar para salvar o nosso país. Ainda é esta a situação das mulheres na maioria dos países e no Brasil. Precisamos ainda nos emancipar para que o nosso país seja realmente uma sociedade democrática. Nós que ocupamos cargos de poder transitoriamente, temos essa dupla responsabilidade de exercer bem este cargo, como qualquer ser humano que o ocupe deve fazer. Mas também temos o dever de não fechar as portas para as outras mulheres. Mas mais que isso, temos o dever de continuar abrindo as portas para as outras mulheres. No Ministério Público, no CNMP, fizemos uma série de 5 conferências regionais em 2019, no ano passado, no início do ano passado, com o apoio da União Europeia, para debater as condições de trabalho das mulheres, uma escuta qualitativa, um método de conferência que sensibilizou muito a União Europeia, e a convite dela fui apresentar os resultados dessas 5 conferências regionais à União Europeia no ano passado. Fizemos uma série de painéis em Portugal, na Itália e na Bélgica, onde está sediada a União Europeia, e ali apresentamos esses relatórios dessas conferências regionais
das promotoras e procuradoras de justiça e procuradoras da República à União Europeia, que planeja reproduzir essas conferências em solo europeu, dentro do sistema de justiça. Apresentamos os dados aos tribunais de Portugal, da Itália e na Bélgica, à OAB, às escolas de magistratura desses países, e todos perceberam que o método era válido. E ele discute isso, como estimular a presença feminina nas instituições do sistema de justiça, nos cargos de poder, e as mulheres que estão nesses cargos, e homens também, a assumirem pautas relacionadas diretamente com a violência doméstica, a violência familiar, a discriminação contra a mulher, como tratamos dos tipos penais como estupro, assédio, que vitimizam a mulher, como essa mulher é reparada no seu direito, como esse dano é reparado e ela é indenizada, e várias outras pautas semelhantes a essa. E agora, mais recentemente, o Conselho Nacional de Justiça está adotando a mesma estratégia de fazer conferências regionais com juízes e juízas, numa comissão que está sendo presidida pela conselheira Ivana Farina, que, ao tempo em que eu era Procuradora-Geral da República, ela era a secretária de Direitos Humanos e Defesa Coletiva do CNMP e auxiliou-me na formulação e na edição dessas conferências. E devo dizer, desembargador, que esse trabalho no CNMP, como agora no CNJ, ele foi conduzido junto com a Escola Superior do Ministério Público da União. A escola é um espaço muito importante de formulação dessa estratégia para as nossas instituições, de avivar o debate, de torná-lo agudo, para que nenhuma questão fique de fora da reflexão necessária. As escolas, e eu valorizo muito esse espaço aqui, esse Café com Direitos, a escola é o nosso espaço de maior liberdade de reflexão, experimentação e validação de práticas que fortaleçam a democracia e a igualdade entre os seres humanos. Estamos, portanto, nesse início de século XXI, nos deparando com práticas políticas que colocam em risco a democracia e os direitos fundamentais, e também os direitos das mulheres. Estamos ainda numa situação muito difícil de aguda violência doméstica, familiar e de discriminação contra as mulheres. Estamos ainda naquela situação de rara presença da mulher em espaços de poder, mas temos uma grande oportunidade com o aumento da presença feminina nos parlamentos, presença essa que lá no início do movimento sufragista foi identificado como elemento estratégico para a ampliação e consolidação dos direitos das mulheres, e temos, no âmbito do sistema de justiça, esta oportunidade de aprofundar a defesa da democracia e repudiar práticas de discriminação e violência contra as mulheres já garantidas em lei, e uma oportunidade de o sistema de justiça participar deste movimento que todos desejamos, de refortalecer a democracia e a luta por igualdade no nosso planeta. Eu creio que é um movimento necessário e um movimento desejável para termos uma sociedade mais sadia, em que todos convivamos com igual respeito e igual dignidade. Eu lembro que a ideia de igualdade entre os seres humanos é fortemente calcada na filosofia de Kant, que dizia que o que distingue os seres humanos dos animais é o fato de termos dignidade. E o ser humano tem dignidade porque tem razão. E ele dizia que não há diferença do ponto de vista cognitivo e racional entre homens
e mulheres. Todos somos dotados da mesma razão e, por isso, compartilhamos da mesma dignidade. Merecemos todos, homens e mulheres, termos a garantia de igualdade de direitos, de liberdades e de oportunidades. Espero que a nova geração de mulheres, as da minha filha, dos netos e netas que eu quero ter, tenham um mundo mais democrático, com mais direitos e com mais liberdades. Agradeço muitíssimo a atenção de todos, eu acho que me estendi um pouco além do prazo, mas fico muito à disposição para o diálogo e desejosa de que venham perguntas para que a gente possa refletir juntos sobre esses temas. Muito obrigada. Doutora Raquel Dodge, nós estamos imensamente agradecidas pela viagem histórica, pela retrospectiva de luta dos segmentos sociais das mulheres e do movimento negro nestes séculos, não é, que a senhora nos proporcionou. São lutas importantes, não é? E como asseguraram direitos fundamentais às pessoas, seja nas leis, seja em textos constitucionais ou mesmo em tratados internacionais. Acho que é importante e que não pode deixar de ser apontado o episódio no Brasil em que a presença de 3 mulheres, não é, assegurou direitos fundamentais às mulheres. A presença no Poder Judiciário da ministra Carmen Lúcia, da ministra Rosa Weber e da então Procuradora-Geral da República, nossa palestrante, doutora Raquel Dodge, na Procuradoria-Geral da República. E também não pode deixar de ser ressaltado, e eu acho que esse é um ponto muito importante que foi apontado pela senhora, é a questão da interseccionalidade dos direitos, na medida em que os direitos fundamentais da mulher estão fundamentalmente imbricados com outros elementos de raça, de origem, etnia, grupo de mulheres trans, grupo de LGBT, e mais, não é? Isto é uma visão importante para que esta questão possa ser assegurada de forma ampla, não é? E o retrospecto apresentado, não é? Também desafia a todos nós, na medida em que a senhora coloca e aponta para um retrocesso muito significativo e que vem sentido, inclusive, no Brasil. E esta questão deste retrocesso desafia a todos nós e a todas nós das carreiras jurídicas, na medida em que devam ser asseguradas as conquistas já realizadas, não é? E mais do que isso, como a senhora disse, que isto seja levado à frente para que as nossas gerações futuras, as nossas magistradas mesmo, as nossas integrantes do Ministério Público, da advocacia, ou seja, das carreiras jurídicas, possam assegurar que a nova geração de magistradas, de integrantes do Ministério Público, possam e devam exercer situações de direção, espaços de poder no Poder Judiciário, no Ministério Público. E acho que encerro dizendo o seguinte, que nós temos esse desafio, mas hoje também temos a testemunha de uma atuação emancipadora, que foi a Raquel Dodge, da Procuradoria-Geral da República. Portanto, eu cumprimento a senhora e dizendo que este desafio fica mais amenizado na medida em que nós temos esse testemunho. Meus parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Angélica. Me honrou muito as suas palavras. Muito obrigada. Doutora Tereza, vai... Doutora Maria de Lourdes vai falar, mas o microfone está fechado, doutora. Acho que a senhora não percebeu. Ainda está fechado. Agora sim. Não, fechou de novo, doutora.
Bem, doutora Raquel Dodge, é uma emoção muito grande poder falar diretamente com a senhora. A senhora já sabe disso, é uma honra muito grande recebê-la aqui pela Comesp, principalmente pela Escola Paulista de Magistrados. E eu gostaria de perguntar à senhora o seguinte: pela sua experiência internacional, tiveram vários encontros, seminários internacionais, Brasil, União Europeia, como a senhora bem falou na sua palestra. Inclusive, a minha pergunta era justamente no sentido de com essa experiência internacional, o que nós poderíamos fazer para melhorar, mas a senhora já disse na sua fala também. Então, eu gostaria de perguntar uma coisa que o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada que a senhora nota nos procedimentos de políticas públicas, não errada, mas que talvez pudesse ser aperfeiçoado por nós? Seria uma forma da senhora nos ensinar, talvez, algum caminho, alguma coisa prática que nós pudéssemos melhorar nessas questões. E eu anotei muito bem as suas observações sobre essa visão internacional e eu acho que é importantíssimo. Nós estamos tentando, junto ao Estado de São Paulo, realmente ter esse tipo de contato. Nós fazemos reuniões com todos os juízes de varas e de anexos de violência doméstica do Estado todo, e agora facilitou muito por ser o acesso remoto, para nós sabermos as realidades de cada região. Então, a região de São Paulo é muito diferente de uma cidade pequena, porque São Paulo é um estado muito grande. Então, no lugar de perguntar as suas sugestões, que eu já ouvi, o que nós poderíamos melhorar, o que estaria saindo um pouquinho fora do eixo? Olha, doutora Maria de Lourdes, obrigada pela sua pergunta, excelente. Eu creio que ter essa visão em perspectiva da questão feminina é muito importante. Muitas vezes nós olhamos para um dado de realidade e não compreendemos a dimensão daquele fenômeno. Por exemplo, o aumento da violência doméstica contra a mulher nesse período de pandemia. Alguns poderão pensar, aconteceu apenas nessa cidadezinha do interior de São Paulo, só na capital? Ou só lá no estado de Goiás, que é do meu estado? Mas, na verdade, pode ser um problema mundial, não só nacional. Quando vemos, por exemplo, que, como até pouco tempo o Código Penal dizia, o crime de estupro só se caracteriza em relação à mulher honesta. Não era assim que era tipificado? Só a mulher honesta é a vítima do estupro, não toda mulher. Limitava a proteção, exigindo da mulher um determinado comportamento social e protegendo apenas aquelas mulheres que tinham aquele comportamento social. Essa compreensão do fato social na sua dimensão local é muito importante, porque as autoridades locais terão de agir. Mas como compreender como esse fato social se conecta com fatos semelhantes e dentro de um movimento que muitas vezes confina a mulher a um espaço sem proteção ou a um espaço social pré-definido não por ela, é também muito importante. Daí porque o diálogo que nós estamos fazendo aqui nesse Café com Direitos, ele é importantíssimo e é importante conectá-lo com outros diálogos. Não é à toa que qualquer estudioso da democracia diz que nos elementos da democracia estão os direitos de reunião e de associação. Somos animais sociais, nós nos conectamos e nós só compreendemos o que acontece com a gente quando a gente se reúne e se associa e discute e debate. Então, a senhora me pergunta, o que é preciso fazer? Eu diria, debater mais,
estudar mais, fazer exatamente o que vocês estão fazendo. Fazer a pesquisa do fato social, estudá-lo, conectá-lo com outros estudos para melhor compreendê-lo. E aí sim, nós podemos continuar a traçar estratégias dentro das nossas possibilidades de realizar, né? Porque todas para esses assuntos trabalhamos pro bono, né? Nós estamos nos esforçando para nos conectarmos com essa reflexão. Eu acho que essa reflexão é importante. As conferências que fizemos, a senhora também mencionou, foram muito importantes. Nas nossas conferências, nós adotamos uma metodologia que foi desenvolvida cientificamente dentro das nossas escolas, porque tínhamos intuição, mas precisávamos de cientistas sociais, sociólogos, juristas, pessoas que nos indicassem, esse é um bom método de consulta e de escuta às mulheres do Ministério Público, que tem uma determinada formação, com visão de mundo, experiência, já chega com uma visão. E dentro dessa metodologia, a primeira fase tinha um questionário. E elas perguntavam, nesse questionário elas eram perguntadas, você já sentiu alguma discriminação na sua carreira? Alguma discriminação expressa ou velada? Você já viu alguma mulher, sua colega, que sofreu discriminação? Ou uma servidora dentro do seu espaço de trabalho? Que pode ser sob a forma de assédio moral ou sexual, ou pode ser um outro tipo de influência. E grande parte das nossas participantes responderam que não. Em cada conferência. Quando termina a conferência, elas perceberam que não enxergavam a realidade na qual estão inseridas. E aí elas começam a detalhar algum outro tipo, e isso muda a percepção da realidade. Então, as nossas conferências eram espaços de escuta, porque nós queríamos fazer uma pesquisa qualitativa. Como você se sente? Como você se posiciona? Como você evolui na sua carreira? Qual a contribuição que você dá que tenha um componente de uma perspectiva feminina? Você acha isso importante ou não é? Se você reconhece na sociedade algum problema que nossa instituição, que é do sistema de justiça, ainda não está tratando, é porque nós não sabemos como fazer, porque as vítimas não chegam a nós, não é? Então, todas essas digamos, esses estímulos eram feitos durante a conferência, e isso muda a participação. Então, eu acho que a gente precisa falar mais, estudar mais, fazer isso que o Café com Direitos está fazendo, que é provocando o debate, estimulando uma visão crítica, estimulando também uma percepção de esse rumo está certo, vamos aprofundar esse caminho que já empreendemos, reforçando boas práticas e boas soluções, não é? Mas isso a gente só faz quando a gente reserva um tempo para isso. E nos conectarmos também com o movimento internacional, me parece também uma boa perspectiva. A União Europeia, por exemplo, o Parlamento Europeu votou que é uma prioridade desenvolver a igualdade de gênero no âmbito do continente europeu e no mundo, porque isso fortalece a luta pela democracia. Por isso eu fiz a referência àquelas forças, os tribalistas, os comunistas e os democratas que lutaram entre si no século XX, para nós percebermos que essa é uma luta contínua, não acabou, né? E vai ter avanços e retrocessos, essa maré de oportunidades e essa maré de diferentes iniciativas. Eu acho que nós nos inserirmos nela pelo debate é muito importante. Eu acho que é assim que eu respondo a sua ótima pergunta. Eu agradeço muito, mais uma vez, os seus ensinamentos e a sua inspiração. A senhora é uma mulher inspiradora. Muito obrigada. Muito obrigada também. Doutora Raquel, vou trazer agora, então, alguns elogios que foram feitos pela senhora aqui no chat e algumas questões também de nossos alunos e alunas que estão aqui nos assistindo. Ótimo. Elogios referente, né, ao tom, à extensão da palestra, ao conhecimento, conteúdo compartilhado, né,
a saudar-se da atuação da senhora no Ministério Público Federal. E a primeira questão aqui trazida foram, nos dias atuais, tenho percebido que as formas de violência contra a mulher são muitas vezes veladas, e por isso difíceis de serem identificadas. Quais as ferramentas para combater esse tipo de violência, por quanto não são patentes a violência de gênero? Essa é vai ser uma pergunta, né? Eu acho a pergunta excelente, porque ela me dá a oportunidade de falar de interdisciplinariedade. Nós, na área do direito, a gente acredita que a gente domina muito o assunto e muitas vezes nos esquecemos que o direito incide sobre o fato social e para compreendê-lo a gente precisa de outras disciplinas. Violência velada é difícil, muitas vezes, de identificar. Como ela se expressa, como ela exclui, como comprovar judicialmente uma violência psicológica? Quais são os dados disso? Qual é a diferença entre verossimilhança e causalidade? Essa pessoa está com esse sintoma e nessa condição social. Tudo leva a crer que isso decorre daquilo. É uma verossimilhança. Como é que você convence o juiz de que há uma relação de causalidade, que foi esse sujeito que, por essa conduta, causou aquele dano a outra pessoa? Né? Nós precisamos de outras disciplinas para entender isso. E para compreender, talvez, a atitude para esta abertura de prova e percepção, eu queria lembrar a importância de uma mulher brasileira, que nem sempre é muito saudada, porque acabou sendo esquecida por nós. É a Helena Antipoff. A Helena Antipoff veio para o Brasil como imigrante, naturalizou-se brasileira, e era uma grande psicóloga. Uma psicóloga que foi morar em Minas Gerais. E, nessa época, vigia nas ciências biológicas e nas ciências sociais a compreensão de que você nasce com um nível de inteligência. E essa compreensão, nessa compreensão dos psicólogos, está muito a raiz daquela teoria lombrosiana, que veio desembocar um pouco no direito, né? O sujeito que nasce com umas certas características é criminoso de nascença, né? Ele, com aquela face, com aquele tamanho de nariz, aquela orelha, ele ia cometer um homicídio. Se não cometeu ainda, é porque não teve a oportunidade. Essa ideia lombrosiana de raízes biológicas e psicológicas, ela dominou a Europa durante a grande parte do século XX, até a Declaração Universal do Direito de 1948, com uma grande prevalência dentro do sistema de justiça. A Helena Antipoff foi quem ajudou a mudar isso. Ela fez pesquisas em Minas Gerais, no Alto Sertão de Minas, com crianças. E ela tinha uma tese de que a inteligência é progressiva. Ela depende dos estímulos que a educação nos dá. Olha que ensinamento valioso para a gente valorizar boas políticas públicas, educação pública de qualidade. E o que a Helena Antipoff dizia? E lembrem bem que o teste de QI foi inventado para medir a inteligência. Por que eles precisavam do teste de QI na Primeira Guerra Mundial? Porque a guerra foi súbita. Precisava formar um exército. E precisava saber quem ia ser o general, o capitão, o sargento, o cabo e o soldado. E aí o teste de QI foi inventado com elementos que a pessoa branca, instruída, que frequentou a universidade, que era da classe nobre, sabia responder aquelas perguntas. Logo, esses integrantes das classes sociais mais altas, que tinham um resultado de teste de QI muito alto, eram logo designados para ser o general, o capitão e tal. E os iletrados e os outros que não sabiam responder aquelas perguntas, porque nunca tiveram acesso a essa realidade ou não tinham esse conhecimento, eram classificados como soldados, e os subalternos, os que iam matar na guerra, certo? E os outros iam fazer o comando.
Enfim, o teste de QI tem essa natureza. A Helena Antipoff, ela desafia isso. E as pesquisas dela são as que mudam a história da psicologia e da biologia no mundo. E ela publica dizendo sobre o adequado estímulo, meninos e meninas. Olha a importância da pesquisa dela nos anos 30, no interior de Minas Gerais. Meninos e meninas terão a sua inteligência desenvolvida. E, portanto, o teste de QI não pode ser instantâneo, porque ele vai medir o seu estado nesse momento, a depender dos seus estímulos. Você foi para a escola, você frequentou uma universidade, você domina esse saber, você já foi treinado com essa fórmula matemática. A Helena Antipoff tem uma grande influência sobre a Berta Lutz, que representou o Brasil na comissão que elaborou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E ali, é nessa declaração que nós encontramos a fonte seminal da igualdade entre homens e mulheres, a proibição da discriminação de gênero e raça no Brasil. Então, é preciso valorizar conhecimentos. Como detectar violência velada e ferramentas? A pergunta. Nós precisamos estar abertos para outras disciplinas. Compreender o fato social na sua ampla perspectiva, consultando antropólogos, cientistas sociais, biólogos, psicólogos. O direito, ele precisa compreender que o seu espaço é o da aplicação da lei sobre o fato, mas para compreender esse fato, nós precisamos de outras disciplinas. Eu acho que esse é um ensinamento muito importante, porque a gente, quando estuda o direito, a gente estuda a prova, como a prova foi, mas não necessariamente sobre como constituir a prova com outros saberes. Como valorizar essa cadeia de custódia das provas, nessa perspectiva, né, de interseccionalidade entre outros saberes. Acho que também aí assoma muito importante a ideia que a doutora Angélica e a doutora Maria de Luz também realçaram sobre a importância da interseccionalidade entre os saberes, entre os fatos sociais, entre os fenômenos, né? Essas ferramentas, como dizem os juízes, vocês, são todas aquelas que o direito admite, porque não há uma escala legal de validade das provas, né? Mas nós, operadores do direito, precisamos usar das outras disciplinas para demonstração da violência velada. Não é fácil, mas é preciso estar aberto para isso. Perfeita a sua colocação, doutora Raquel. A outra questão foi: o Brasil é um país de grande dimensão territorial e que existem diferenças, né, nos estados com relação até a luta pela equidade de direitos. Qual o caminho a seguir para que mulheres que residem em regiões com menos acesso à informação possam ter direitos assegurados? Como levar esse conhecimento para áreas de difícil acesso? Então, de novo, nós estamos diante daquele dilema da democracia, que nós precisamos confiar em que o cidadão vá construindo relações e associações em defesa dos seus direitos e das suas pretensões. Mas sabemos que isso é muito difícil quanto menor o acesso à informação. Saber que você tem direito, não é? Não devemos nunca desprezar os movimentos sociais de base, esses que estabelecem as pretensões, né? Muitos direitos importantes nascem desses espaços sociais que a gente talvez até nem acredita que vem alguma coisa dali, né, em termos de formulação de estratégia de pretensão. Mas vem. Eu acredito que nós temos que ajudar por meio de escolas. A Escola Superior do MPU, não sei como a Escola da Magistratura de São Paulo faz, porque não conheço vocês em detalhe, mas a Escola Superior do MPU, na minha gestão, apoiou muito o movimento de extensão. Trazer o movimento indígena, o movimento negro, o movimento de crianças, em favor de crianças,
de mulheres para dentro da escola. E os nossos instrutores, procuradores, instrutores de modo geral, fazer o diálogo sobre a importância da associação, a importância da discussão do direito, do conhecimento da lei, fazer manuais, cartilhas, documentos informadores, né, para os movimentos, disponibilizar isso nas nossas páginas. Eu acho que a extensão ela é importante na universidade e é muito importante também nas escolas dos setores de justiça. E valorizar as práticas pro bono também, né? Nós todos somos muito engajados nessa ideia de formação de pessoas, indo em socorro de associações e de disseminação de informação. Eu acho que temos que apostar nisso, né, no debate. Café com direitos é tudo de bom. Nós que agradecemos a participação e a fala da senhora aqui. Outra questão apresentada também, né? Como o Poder Judiciário pode proporcionar políticas públicas que permitam o acesso de mulheres a cargo mais alto na carreira, considerando o chamado teto de vidro? Então, eu acho que algumas medidas práticas ajudam. A instituição de comissões de gênero e raça dentro das nossas instituições, o mais próximo possível do local de comando dessas instituições é muito importante, porque expressa muito claramente um compromisso ético e moral com a igualdade e com a valorização da presença da mulher dentro das nossas instituições. A presença de uma comissão de gênero e raça com capacidade de influir na formação da política institucional das nossas instituições, como resultado de conferências como aquelas a que eu me referi, ela dá essa perspectiva de que esta é uma política para valer. E com isso você naturalmente inibe práticas como de assédio moral e sexual que não são incomuns nas nossas instituições, é preciso dizer isso. Muitas vezes entre membros, mas também, às vezes, entre servidores e entre membros e servidores, e às vezes com prevalência de subordinação e dominação, que são características importantes para se avaliar assédio. Me parece que esse é um bom começo, né? A ideia de ter um local onde essa política pública seja formulada e que esse local seja muito próximo dos órgãos de comando das nossas instituições. Isso dá esse sinal inequívoco de que isso vai ser valorizado. Eu notei, por exemplo, que agora, para não falarmos do Brasil, pelo simples fato de que a mulher do presidente eleito dos Estados Unidos é uma professora e dedicada à educação, e não vai parar de ser professora porque vai ser a primeira-dama, já valoriza o assunto educação pública na agenda política daquele país e com reflexos no mundo. Educação vai ser um assunto importante. O fato de Kamala Harris, a vice-presidente, ter vindo do Ministério Público, do Sistema de Justiça, ser uma mulher, lutar por igualdade de gênero, pelas questões contra a discriminação de raça, já coloca esse assunto num outro patamar dentro da agenda. Primeiro, já alça para a agenda, e segundo, já torna essa agenda politicamente relevante. Por isso que eu acho que nas nossas instituições esse sinal tem que ser dado na cúpula. Esse tema é importante. Valorizar com isso mudamos as nossas práticas. Mesmo na hora das promoções por merecimento, os critérios de promoção por merecimento, valorizando raça e gênero, passam também a ser valorizados, ao invés de ser desprezados ou não considerados, né? Então, acho que é um caminho. E o debate, né? Seja por conferências, de qualquer modelo que se adote, seja por meio das escolas, como vocês estão fazendo. Acho que é um grande caminho. E aproveitando, já que a senhora já trouxe a questão do comitê, que era uma próxima pergunta, a senhora acha importante a composição diversa dentro desses comitês? Eu acho, assim como eu acho importante que instituições como o Ministério Público, que foi instituída para a defesa da democracia, leve em consideração nas suas práticas critérios de democracia, eleições, elementos
participação de minorias, valorização de raças distintas, de opiniões distintas, né? Nós temos que acreditar que a convivência de iguais para construir uma unidade é importante, sobretudo nos países das Américas. Por quê? Acabou de sair um livro da Gil Lepore, uma historiadora da Universidade de Harvard, em que ela conta a história dos Estados Unidos. E ela começa lembrando o seguinte: nós somos uma nação de nativos e imigrantes, de nacionais e estrangeiros, de pessoas de diferentes etnias, diferentes crenças e raças. O que ela diz com relação à gênese da composição do povo norte-americano é exatamente o que aconteceu no Brasil. Aqui são índios e não índios, escravos e senhores de escravos, estrangeiros e nacionais, europeus, africanos, asiáticos. Como você constrói uma nação sem uma história milenar, como acontece na Ásia, na África e na Europa? Aqui na América, querendo que sejamos um único povo com essa enorme diversidade. Ela diz assim: nós optamos por adotar um modelo de razão e escolha que está fundado na Constituição e nas leis. É a Constituição e as leis que estabelecem os critérios da nossa convivência. E, nesse momento, no Brasil, a Constituição e as leis dizem que nós somos uma nação democrática e, por isso, precisa de participação social. Com todos, não com a predominância tribalista de um grupo de determinadas características físicas sobre outro. Não tem um grupo que dita a sua vontade sobre uma minoria que tem que ser submissa. Não, nós temos que confiar que seremos capazes de construir uma ideia de nação brasileira fundada nessa diversidade de pontos de vista, de crença, de orientação sexual e de gênero. E por isso é importante que, ao instituirmos, ao definirmos como a nossa instituição funciona, todos esses elementos estejam presentes. Porque senão não é autêntico, não é verdadeiro, é dissimulado, faz crer que, ou é muito mais declaratório de intenções do que praticador destas verdades constitucionais. Eu acho que isso é muito difícil de estabelecer, é muito difícil, porque a gente está, sobretudo nós que talvez não sejamos membros da minoria, estamos acostumados ao conforto. Já está assim, vamos deixar que seja, né, que continue. Mas o ambiente de uma escola como essa, da Paulista da Magistratura, é muito importante para fazer aflorar os diferentes pontos de vista e para dar voz a todos, sobretudo aos que têm posições divergentes. Perfeito. Tem mais 3 questões por enquanto, fora os elogios que continuam surgindo, agradecendo a importância e a delicadeza no trato do assunto. E a questão apresentada é a atuação interinstitucional. É importante para a formulação de políticas públicas de maior acesso de mulheres a cargos e cargos mais altos nas carreiras? Como pode ser implementada essa atuação? Olha, a interinstitucionalidade ela é muito importante, sobretudo para construir consensos, não é? Imagino, por exemplo, que se as instituições do Ministério, as instituições do Sistema de Justiça, a OAB, a Defensoria Pública, o Ministério Público e o Judiciário, quiserem, sobre um mesmo tema, proteção das mulheres no sistema de justiça, adotarem estratégias muito diferentes, ou às vezes conflitantes entre si, essa pauta avança com mais vagar. Mas se houver uma possibilidade de uma conversa entre as escolas, entre as instituições, e todos nós definirmos estratégias de curto prazo, de médio prazo parecidas, essa é uma pauta que avança mais rápido. Eu imagino, portanto, que a interinstitucionalidade é importante para definir com mais clareza a estratégia, né, e os
as metas e indicadores de curto e médio prazo. Com isso, saberemos para onde estamos indo e com que velocidade queremos chegar lá. Não é? Queremos que mais mulheres assumam cargos de poder, queremos que mais mulheres apenas... Enfim, qual é a estratégia? Mulheres de toda raça, de várias crenças, não é? Se queremos ser verdadeiramente democráticos, como abrigar os elementos da democracia e como empregar os elementos da democracia na definição dos nossos objetivos? Ou seja, participação de todos, voz para as minorias, estabelecimento dos consensos com as participações. É claro que em cada consenso, cada estratégia, vai ter vencedores e vencidos, mas como ir acomodando e fazendo isso? Eu acho que essa interinstitucionalidade é importante, portanto, para saber para onde vamos e como queremos chegar lá. Tá certo. Há pessoas que negam que direitos das mulheres são decorrência de anos de luta e que o movimento sufragista tem uma amplitude abarcando, inclusive, esses direitos das mulheres. Alguma sugestão para levar essas pessoas à reflexão? Eu acho que esse conhecimento da história é sempre bom, né? Eu li há pouco tempo que a memória, ela nos ensina onde estão as nossas oportunidades e onde estão os obstáculos. Quando você acaba a luz da sua casa e você caminha à procura da vela, você sabe onde ela está e sabe onde estão os obstáculos, você está usando os elementos da memória, né? A memória que te ensina que se você esbarrar nessa cadeira ou naquela pilastra, vai doer, né? E se você seguir pela trilha rumo à vela, que iluminará a sua casa, você vai alcançar esse objetivo. Então, é muito importante, eu acho, conhecer a história, porque a gente vai entender que houve conquista, não houve doação de direitos às mulheres. Aliás, em 2015, foi o dia que celebra a conquista do voto pelas mulheres, é o dia da conquista do voto feminino. Porque o legislador, por proposta até feminina, aqui no Brasil, não quis dizer que foi o dia em que ganhamos o direito ao voto. Nós conquistamos. Lutas de mulheres brasileiras, Nízia Floresta, Berta Lutz e outros, e mulheres estrangeiras. Muitas morreram por isso. Eu digo sempre aos mais jovens da minha família, aos meus filhos, eu disse, toda vez que for votar, procure ler um artigo para dizer como, para todos, homens e mulheres, o voto foi suado e conquistado. Lembremos-nos que na Constituição de 1824 só podiam votar os proprietários e que tivessem riqueza acima de determinado valor. Na Constituição Republicana de 1899, isso não mudou muito. O Código Eleitoral ainda estratificava, e ainda hoje, na Constituição de 1988, os analfabetos não têm voto garantido. Então, voto é conquista. Eu acho que direitos das mulheres resulta desse exercício do voto, é conquista. Então, a gente precisa, acho que, refletir sobre a história e estudar a luta de cada uma delas. Aliás, tem uma história ótima, muito recente, que eu acho que vocês leram no jornal, um conjunto de artistas e historiadores lá nos Estados Unidos visitaram a cidade e foram no Central Park e viram que ali havia várias estátuas masculinas. Não havia nenhuma estátua de nenhuma mulher, exceto, acho que Alice no País das Maravilhas, mulheres de contos de fadas fictícias, mas mulher real que lutou por algum direito para a humanidade, não só para as mulheres, não havia nenhum. E agora, aí elas conseguiram aprovar lá no parlamento para fazer a estátua de mulheres. E as que vão ser retratadas são justamente as sufragistas, são uma negra e duas que participaram dessa convenção de Sêneca. E um dia nós iremos visitar lá em homenagem a elas. Mas aqui no Brasil também eu imagino que não é muito diferente, né? Quais são as mulheres que são retratadas em estátuas
em praça pública como autoras de feitos que interessam a nação brasileira. Quantas são? Onde estão essas estátuas? Né? Sejam elas artistas, sambistas, cantoras, grandes juristas, uma Ada Pellegrini Grinove, eu não sei se tem uma estátua dela, sabe? Enfim, não sei. É uma pesquisa interessante de ser feita, né? Para que a gente possa, uma hora, valorizar a conquista e o trabalho delas. É isso que eu diria. História ajuda. Excelente, Raquel. Tem uma última questão. Que ações afirmativas a senhora sugere que sejam realizadas no sistema de justiça para que tenhamos essa maior participação de mulheres, juízas, promotoras, advogadas, servidoras, no espaço de poder? Olha, talvez seja ainda um grande desafio imaginarmos uma ação afirmativa sobre revezamento nas nossas promoções por merecimento, por exemplo, que consideram fatores como raça, idade, coisas assim. Idade na promoção, como critério para promoção por merecimento. Mas eu acho que a ideia de iniciar constituindo comissões paritárias de gênero e raça é muito interessante. Outra ação afirmativa que eu acho que é muito, muito interessante é que nos nossos debates, aquele movimento que já é antigo, os nossos painéis tenham pelo menos uma mulher expositora. Que a mulher não seja apenas a moderadora ou a presidente da mesa. Está ali, mas não tem voz. A ideia de, por exemplo, a cada evento que se fizer, um congresso, painéis, nos 5 painéis, pelo menos uma mulher fala. Então, uma mulher diferente daquela que é a presidente da mesa. A ideia de eventuais conselhos que considerem candidaturas femininas também entre nós é uma ação afirmativa que na candidatura pode levar à eleição, à escolha pelos nossos pares, né? Eu acho que são pequenas coisas que a gente pode ir fazendo. A Comissão de Gênero e Raça, os painéis terem mulheres, esse movimento, porque ele foi criado anos atrás, e ele mostrava fotos de painéis que discutiam o direito das mulheres, mas só havia homens expositores, né? Acho que também faz parte dessa noção de dar voz às mulheres dentro da instituição. Acho que várias coisas pequenas podem ser começadas e certamente elas, com o tempo, elas irão fortalecendo a presença feminina e a participação feminina. Finalmente, eu acho que uma ação afirmativa que tem sido importante, e essa eu falo assim até relembrando manifestações da ministra Carmen Lúcia e da ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal, é a respeito do exercício da voz nas nossas reuniões. Né? Não é incomum, e nós, mulheres que temos acompanhado os debates, vemos já algumas expressões consolidadas, como mansinterrupting, gaslighting, que todos eles expressões que querem evidenciar essas barreiras veladas da contribuição feminina num debate. Então, a mulher está conversando, é frequentemente interrompida. Ela está expondo uma ideia. Alguém diz, essa ideia é minha. Ou eu já te disse isso, né? Lecturing, né? Eu acho que alguma política institucional ou alguma prática de debate que assegure a palavra à mulher sem interrupção, que assegure que ela expresse a sua ideia na sua inteireza, que permita a ela um ambiente de conforto e desenvoltura para que ela se sinta confortável em contribuir, ajuda muito também nas práticas internas. Eu me lembro de algumas manifestações dentro do Supremo Tribunal Federal, das nossas queridas ministras, em que elas muito assertivamente pediram a manutenção da palavra, muito assertivamente também disseram que haviam sido interrompidas, e que isso, às vezes,
influi no fluxo do raciocínio, não é? E muitas vezes você perde o fio da meada e já não consegue retomar. Mas também diminui aquilo que as nossas sufragistas também gostavam de lembrar, a autoridade moral de quem fala. Se você é constantemente interrompido, mas ouve reverencialmente quem fala, quando um homem ou outra mulher fala, essa postura, ela expressa uma desigualdade no trato da prática social, que não é bom, não constrói na linha do respeito à dignidade e igualdade de todos, né? Não só perante a lei, mas nas práticas sociais. Eu acho que eu não digo uma exaustiva regulamentação disso, né? Mas um mínimo de norma que preveja não interrupção, ou assegure a palavra, contribui muito para dar um espaço de conforto para as mulheres que participam de painéis, de conselhos, da chefia das nossas instituições. E é sempre muito desagradável quando é uma de nós, a interrompida, que tem que reivindicar a palavra. Ficou muito, muito evidente, agora, não sei se assistiram, mas eu até assisti, nas eleições norte-americanas, houve um debate entre os dois candidatos a vice-presidente, e a Kamala Harris, sucessivamente interrompida, porque esta é uma prática de desvalorização da mulher ou do discurso da mulher. Ela, intermitentemente interrompida, ela não podia, sobretudo como mulher negra, cair no estereótipo, na cara de que perdeu a paciência, de que é histérica, de que não está à altura de ocupar a vice-presidência porque não sabe se comportar socialmente e teve que reivindicar a palavra. Mas ela, com muito treino, talvez, nas práticas processuais, nos palanques, como promotora e também como candidata e como senadora, ela soube ser modesta, módica, sóbria, minimalista e manter a palavra. Mas essa não é, nem todas nós temos esse dom, né? E esse treino e essa fleuma para manter o bom humor, o sorriso, diante de sucessivas interrupções. E muitas vezes caímos nessa armadilha, que é perder a paciência, que é ser mais dura, não é? E acabamos reforçando aquela ideia de um estereótipo de que as mulheres são histéricas, de que elas não têm autodomínio, etc. e tal. Enfim, ou um lado ou do outro, acabamos caindo numa armadilha. Eu acho que essa prática ela é muito importante, né? A prática de dar voz com uma atenção não dividida, sem interrupções. As mulheres, eu acho que já contribuem muito como ação afirmativa para o avanço da participação da mulher nos espaços de poder e na vida pública. Só vou agradecer, antes de passar a palavra para a doutora Tereza, o brilhantismo da palestra, da aula, a disponibilidade de compartilhar o conteúdo, todo esse conhecimento. Muito obrigada, aprendi muito e irei refletir muito sobre os pontos aqui tratados com tanta delicadeza e conteúdo, conhecimento, sabedoria pela doutora Raquel. Muito obrigada. Passo a palavra, então, agora à doutora Tereza. Igualmente, lhe agradeço, doutora Daniele. Muito obrigada. Bom, já estamos no quase boa tarde a todas as pessoas que nos assistem. Conseguem me ouvir bem? Queria primeiro agradecer a doutora Raquel, como sempre superando as expectativas, trouxe inúmeras questões extremamente importantes e relevantes, né, nessa análise dessa nossa questão. Nesse dia que é um dia tão significativo, que é o dia 25 de novembro, a gente escolheu o dia a propósito, né, enfim, como fundamento nesse dia internacional, né, de não violência contra as mulheres, se iniciando aí os 16 dias de ativismo, né, pelo fim da violência contra as mulheres. Esse curso ele se iniciou nesse dia, como eu disse, de propósito, teve um fundamento,
e a sua presença aqui também, exatamente porque compreendemos como uma defensora dos direitos humanos das mulheres, cuja carreira tornou isso bastante evidente, né? E entrar no enfrentamento dessa questão das mulheres no espaço público, exatamente porque compreendemos que sem que esse acesso seja efetivo, sem que ele seja possível, a gente não está efetivamente conseguindo fazer o enfrentamento da violência, né? Porque ela é extremamente importante nesse contexto. E aqui só colocando o compromisso da coordenadoria e da Escola Paulista da Magistratura e do Tribunal de Justiça nesse enfrentamento. Nós temos aqui uma parceria de muitos anos com a Escola Paulista da Magistratura. Obviamente que a gente não faz o enfrentamento da violência de gênero só nesse período dos 16 dias de ativismo, isso é uma coisa que a gente faz ao longo de todo o ano, mas de uma maneira simbólica, porque a gente sabe que simboliza o que é importante, né, nessas campanhas, destacar exatamente a importância, ressaltar a relevância da matéria, nos colocar sempre à disposição, e a gente tem uma programação especial para esse período. Café com Direitos Humanos é uma delas, né? Se inicia hoje, e a ideia, nós vamos terminar esse curso. Esse curso ele vai se estender ao longo do ano de 2021, ele vai terminar exatamente em dezembro de 2021, simbolizando, começa com o início e termina com o fim dos 16 dias de ativismo, mas levando e ressaltando simbolicamente também a importância de que essa campanha se estenda pelo ano todo, né? Então é um simbolismo. A gente tem um outro curso também que se iniciou agora em novembro e termina no dia 10 de dezembro, e esse é um projeto especial da doutora Angélica, que é a Mulheres pela Cidade, enfim, Sustentável, né? A questão da sustentabilidade sob 5 diferentes eixos, a importância de nós olharmos para a violência de gênero sob os mais diferentes aspectos da vida em sociedade. Nós temos também uma parceria com a Rede de Acolhimento e Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, que é o Projeto de Vida, que hoje também nós teremos um evento especial, começando hoje no final, em 10 de dezembro, e um projeto que a senhora tanto ressaltou a importância da escola, a importância da educação, e nós também entendemos isso como extremamente importante, que é um projeto escolar, que nós temos com a Secretaria Estadual da Educação, faremos uma aula especial agora na sexta-feira sobre direitos humanos das mulheres e enfrentamento à violência de gênero. Contar aqui o quão foi importante para todos nós, a senhora ter aceitado esse convite, essa aula inaugural, esse simbolismo é extremamente importante, trouxe questões, como a Dani disse, muito relevantes para a nossa reflexão pessoal e reflexão como instituição. Com essas palavras, enfim, encerro as minhas. Não sei se a senhora gostaria de fazer as palavras, enfim, agradecimentos finais. Eu não sei se a doutora Angélica e a doutora Maria de Lourdes também gostariam de falar alguma coisa, mas muito obrigada. Eu apenas reiterar que me sinto muito honrada por ter sido lembrada por todas vocês para fazer essa aula inaugural, participar com vocês desse momento. Quero dizer também da minha alegria de ter participado desse diálogo com todas. Percebi esse compromisso muito genuíno de todas vocês com o fortalecimento da luta pelos direitos das mulheres e por outras lutas na área de direitos humanos também, e sabem que ocupam espaços de poder importantes, tanto no tribunal quanto na Escola da Paulista da Magistratura, e resolveram emprestar esse seu saber, essa sua inteligência e essa sua disposição para esse trabalho, que é fundamental, mas é difícil, e por isso eu valorizo muito. O que vocês estão fazendo é importantíssimo. Eu acho que é assim que essa luta prossegue na agenda política das nações, do nosso país, com a participação de cada um fazendo a diferença. Eu sinto que vocês estão muito dispostas a se desincumbir desse compromisso voluntário que fizeram. Então, parabéns. Quero também dizer que continuem contando comigo para o que precisar. Essa é uma luta nossa, ninguém solta a mão de ninguém, não é? E nós chegaremos ao fim, assim, do nosso período de contribuição juntas. Fico feliz de tê-las conhecido, desejo muito sucesso ao projeto, longo, termina só o ano que vem, com muitas etapas, mas muito bem concebido. Parabéns a cada uma de vocês, contem comigo. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos a participação, não é? E a parceria. Eu acho que essa parceria final é muito importante para nós. Muito obrigada mais uma vez e parabéns.